Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no Bibliologia, o canal que estuda a Bíblia junto com você. Então, se você ainda não está com a sua Bíblia na mão, vá lá pegar e vamos ler o capítulo de número 19 do livro de Gênesis. É um capítulo muito triste. É um dos capítulos mais tristes do livro de Gênesis e que mostra até que ponto a humanidade pode chegar. E nós vamos ver aqui grandes lições para a nossa vida, né? E eu acredito que Deus vai falar com você nesse encontro, tá bom? Mas antes, vamos fazer uma oração e pedir a Deus direção ao entendermos a Tua Palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um privilégio de abrir a Tua Palavra e estudá-la. Que o Senhor fale ao nosso coração através desse capítulo que vamos ler e que possamos levar para a nossa vida todas essas lições e que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos nessa? Bem, então no livro de Gênesis, capítulo 19, Ló, que é um personagem que a gente tem estudado durante essa temporada aqui de Gênesis. Ele era sobrinho de Abraão, né? E Ló, no momento da vida, vocês já viram aqui anteriormente, Ló decide viver na cidade de Sodoma e Gomorra, né? Enquanto Abraão prefere morar no monte, né? Morar afastado, morar no campo, né? E aí nós vemos todo o resultado, né, dessa decisão que Ló tomou. E realmente foi muito triste. Então vamos à história, né? Sugiro que você leia esse capítulo, tá? Antes de ler ele completamente, antes da gente ver as coisas interessantes aqui. Pois bem, então Ló ele recebe a visita de 2 anjos em sua própria casa. Olha que privilégio, né? Imagine você aí na sua casa, de repente bate alguém, e quando você vê, são 2 anjos de Deus. Olha que interessante. Então esses anjos eles estão ali por um propósito. E vamos ver o que vai acontecer nessa história e você vai entender o porquê desse capítulo ser um dos capítulos mais tristes do livro de Gênesis, infelizmente. Então vamos lá? A partir do verso 4 até o 11, vamos ler direto, ok? Acompanhe comigo a leitura. Vamos lá. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos deles. Olha que coisa mais triste aqui. A que ponto chegou a sociedade daquele tempo, né? Daquela cidade? E foram na casa de Ló, né? Para ter relações com aqueles homens, para abusar daqueles homens. E que eram anjos, né? Que estavam visitando Ló ali para tentar salvá-lo de uma destruição. Então é muito degradante, né? Hoje, quando a gente olha para a nossa sociedade de maneira geral, a gente vê que a sociedade em todos os países do mundo passa por uma situação muito caótica, né? Coisas que a gente jamais pensaria em ver. Verso 6 diz assim: Saíram então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vou-las trazei, tratai-as como vos parecer, porém não façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Verso 9. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro. Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló,
e se chegaram para arrombar a porta. Porém, verso 10, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Verso 6. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e eu vou-las trazei, tratai-as como vos parecer, porém não façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Verso 9. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, verso 10, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E verso 11, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Olha que história triste e desesperadora. Imagine você dentro da sua casa, você recebe ali muitas pessoas da cidade cercando a sua casa, querendo arrombar a porta da sua casa para tirar ali aqueles homens de Deus, aqueles anjos que estavam ali. Inclusive, é interessante a gente pensar, né? Como é que os anjos são, né? Eles apareceram ali como homens, em forma de homens, né? Isso se chama teofonia. Teofonia é a capacidade que os anjos têm, né? É um poder dado por Deus para se transformar. Por exemplo, um anjo virar em forma de homem, né? Então, essa é um poder que Deus dá, né, para os anjos para se transfigurarem, né, em figuras humanas. E isso é bastante interessante nesse episódio que a gente vê, né? Todas aquelas pessoas ali até da cidade não sabiam, né? Achavam que eram pessoas comuns. Então, imagina a situação, né? Aquelas pessoas querendo arrombar a porta ali e pegarem a força e abusarem daqueles homens. Sabe, na cidade grande, eu vivo na cidade grande desde que eu nasci. E eu já pude perceber que, não só no meu país, mas em vários lugares do mundo, é nas cidades que a gente encontra as maiores barbaridades, né? Parece que a concentração de maldade e de ódio impera nas cidades. Isso é muito chocante. E a gente vê, né, esse episódio aqui, nessas cidades, né, Sodoma e Gomorra, Ló testificar isso com a sua família, né? E eu fico pensando, né, como é que estava a mente de Ló, como tudo aquilo mexeu tanto com a cabeça dele, que ele preferiu oferecer as próprias filhas dele para aqueles homens fazerem o que quiserem, né, abusassem, em vez de oferecer, né, aqueles homens. Então, como pode um pai permitir uma coisa dessas? Eu acredito que toda aquela sociedade influenciou de maneira muito negativa toda a família de Ló, né? E principalmente os seus princípios ali foram afetados por conta dessa questão. E o texto, né, como a palavra de Deus, ela não esconde nada, ela, muito pelo contrário, ela revela de maneira muito detalhada, né, de como funcionava ali a cabeça de Ló naquela situação muito triste. Então, no momento em que toda aquela turba iria invadir a casa de Ló para arrancar à força aqueles homens e ter relação com eles, né, abusar deles, naquele momento os anjos abrem a porta, puxam, né, Ló, e eles cegam todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor da casa. E mesmo cegos, isso eu acho impactante. Como estava a questão moral daquele povo?
mesmo cegos, aqueles homens, eles continuam a buscar a porta para fazer o que eles queriam fazer. Isso eu acho uma crueldade assim, absurda. Mesmo depois de perceberem que não conseguiam enxergar, eles ainda assim continuaram procurando a porta para poder entrar e se vingar e fazer a maldade que eles estavam pensando. A que ponto chegou a mente daquelas pessoas? Elas estavam num estado realmente diabólico, né? E a gente percebe, a gente vai perceber nos estudos, né, mais para frente, que o estado moral da sociedade antes da volta de Jesus, ela vai se comparar a Sodoma e Gomorra, principalmente nas cidades. Então eu falo isso com muita tristeza no coração, porque nas cidades é o lugar que a gente encontra mais facilidade, emprego e oportunidades para viver, mas no tempo do fim, enquanto a gente se aproxima, né, do fim disso tudo, dessa história toda da humanidade e um novo recomeço, as cidades elas passam a ser lugares bastante perigosos, né, e de grande influência negativa para a sociedade de maneira geral. Então vamos continuar a leitura? Vamos lá. Então vamos continuar do verso 12 ao 16. Acompanhe comigo. Vamos lá. Então disseram aos homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade? Faze-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Achavam, porém, que ele gracejava com eles. E aqui eu faço até uma pausa, né? Olha que coisa triste, né? A gente lembra até, existe um paralelo aqui com a história de Noé, né? Lá atrás. Aqueles genros lá, aquelas noras, elas aceitaram entrar na arca. De maneira que esses genros, né? Ló teve filhas, só teve 2 filhas mulheres, enquanto Noé teve 3 filhos homens, né? Então é até um paralelo interessante. Só que, infelizmente, para Ló foi diferente. Os seus genros, eles não aceitaram. Eles acharam que era brincadeira, eles acharam que Ló, quem sabe, estivesse maluco. Mas não. A cidade seria toda destruída. E quem ficasse na cidade seria dizimado. É uma situação triste, mas você há de concordar comigo que a situação moral em que estava a cidade de Sodoma e Gomorra era intragável, né? Era inaceitável. E por isso, né, toda essa maldade subiu até o céu e Deus resolveu sim destruir aquela cidade, mas tinha uma família, né, que Deus queria salvar, que era Ló. Deus queria salvar todos, mas só Ló tinha ainda a chance, né? Só Ló ainda tinha a vontade dentro do seu coração, ainda sentia o toque do Espírito Santo para aceitar se salvar. Mas aqueles genros, não. Será que... eu acho interessante, né, a gente pensar até que ponto a gente está disposto a sacrificar, às vezes, o nosso bem-estar por uma causa maior, né? Eu imagino que Ló tinha empreendimentos ali, Ló tinha a sua casa, o modo que ele sonhou, né, da maneira que ele sonhou, construiu, batalhou para isso. E no momento em que ele precisava sair, estado de vida ou morte, quem sabe, né, ele pode ter pensado: poxa, eu vou pagar para ver, eu não vou sair, eu tenho a minha vida inteira aqui. Então isso demonstra que nós precisamos aprender com Ló, né, com a história de Ló, de não depositar nossa vida, nossa confiança, tudo que a gente tem em coisas materiais.
Porque cedo ou tarde nós vamos ter que decidir entre essas coisas materiais e as coisas espirituais. Talvez você esteja passando um momento na sua vida em que você tenha que tomar algumas decisões em prol de uma causa maior, que são questões espirituais. Por exemplo, às vezes você vai precisar deixar de frequentar certos lugares, deixar de lado certos relacionamentos, certas amizades, tudo em prol de uma causa espiritual, tudo em prol de se aproximar mais, cada vez mais de Deus. Eu não sei qual é a tua questão hoje, eu não sei o que te separa de Deus hoje, mas com certeza, cedo ou tarde, você vai ter que decidir entre Deus, entre um relacionamento de qualidade com Deus e essas coisas, né, que nos atrapalham de chegar na plenitude do conhecimento de Deus. E eu espero que nesse momento você decida sempre ao lado de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos continuar então. Então agora o verso 15 e 16. Vamos lá? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e ao tiraram e o puseram fora da cidade. Olha que coisa interessante, né? Se os anjos não tivessem pegado pelo braço, puxado mesmo, literalmente, o texto não mente, ele diz aqui, de modo muito claro, no verso 16, né? Tendo eles se demorando, né? Aquela crise, né, de estar ali perdendo tudo, parece que a ficha não caiu. Então os anjos, de maneira que a Bíblia diz aqui, misericordiosa, pegaram, puxaram pelo braço. A coisa era séria mesmo. Eles não estavam entendendo isso ainda. A ficha não tinha caído. Então aqueles homens puxam eles, de fato, para fora da cidade. E isso é algo muito sério, né? Será que precisava chegar até esse ponto, a gente pensa? Será que quando Ló percebeu que ali não era um lugar ideal para ele criar suas filhas, criar sua família, será que Ló já não era para ter saído há muito tempo? Por que Ló se demorava ainda ali em Sodoma e Gomorra? É dito na história que Sodoma e Gomorra eram cidades lindíssimas, belas, cidades maravilhosas. Mas num momento eu tenho certeza que toda aquela beleza e as facilidades que a cidade podia oferecer para a família de Ló não se comparavam, né, ao dano em que a condição moral podia corromper a sua família. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, no ato de misericórdia, Deus vai e manda os anjos para arrancar a família de Ló de lá. Porque, do contrário, eles iriam morrer. Eles iriam perecer. Sabe, às vezes, como seres humanos, a gente é muito tardio, né? A gente é muito lento em perceber que as coisas ruins que a gente tem vivido podem nos afetar negativamente. Então que possamos mais uma vez aprender com essa história de que se as coisas não estão conformes à vontade de Deus na nossa vida, se a gente vê que aquilo ali não está sendo bom moralmente, o que a gente deve fazer? Ir embora, sair dessa situação, né? Então é muito interessante essa história por conta disso também, desses detalhes. Mas vamos continuar. Verso 17, vamos lá? Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereçais. Verso 18, respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu, assim não. Parece até cômico, mas é verdade. Ló, nesse momento de desespero,
em vez de cumprir com a ordem ali do anjo simples, olha, não olha para trás, não para, vai e segue até sair, até chegar lá no monte, lá longe. Então, nesse momento, no verso 18, o que Ló faz? Ló ele reclama, né? Ele conclama ali para que eles mandem a família ir para um outro lugar. Ló estava deslumbrado ainda com a cidade. Ló estava saindo da cidade, mas a cidade não saiu de dentro de Ló. Sodoma e Gomorra, com todas as suas fantasias, ainda estavam dominando e prendendo o coração de Ló. De modo que, quando ele ouve falar na palavra monte, fuja lá para os montes, Ló, não, Senhor, por favor, não. Manda para outro lugar. Para o monte, não. Né? Ló estava, quem sabe, ali com medo de ir para o monte, ficar isolado lá. Enfim. E vamos ver como é que terminou essa história. Vamos continuar. Então o anjo até permitiu, né, que eles fossem para uma cidade pequena que estava próximo ali da região de Sodoma e Gomorra. Provavelmente Ló talvez conhecesse alguma coisa ali, que ele ficou mais tranquilo, né? E aí o anjo até permitiu que eles fossem para aquela cidade. Então, agora sim, continuando aqui no verso 23, vamos ler do verso 23 até o 26. Acompanhe comigo a leitura, tá? Não me deixa sozinho nessa não. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, que é a cidade que eles foram. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquela cidade, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Verso 26. Então a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Uau! Que história! A história é muito triste. Eles perderam a mãe e a esposa instantaneamente, naquele momento. Por quê? Lembra que lá atrás, o que o anjo falou? Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não pare. Sabe, essa mulher, ela ainda estava com a cabeça, com a mente e com o coração naquela cidade. Eu entendo que foi difícil para eles, sim. Mas, infelizmente, não dá para a gente brincar com a palavra de Deus, sabe? Existem consequências em relação a isso. E aquela mulher sabia o que estava acontecendo. Ela sabia da seriedade daquele momento. Só que ela não queria deixar aquela cidade. Então ela olha para trás, vendo tudo que ficou, tudo que eles construíram, todo o esforço, né, sendo jogado fora, ela olhou para trás. Existe até uma musiquinha que diz: olhou para trás e se deu mal à mulher de Ló e virou uma estátua de sal. Sabe, na palavra de Deus diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Onde estava o tesouro daquela mulher? Onde estava a esperança daquela mulher? Estava nas coisas materiais. É por isso que ela morreu. E essa história faz eu me questionar também. E se fosse comigo? E se em dado momento ficasse claro na minha mente e eu, quem sabe, recebesse até a visita de anjos e falava: Alan, você tem que sair daqui agora, você precisa abandonar o seu emprego, o seu trabalho, tudo que você construiu, o seu carro, sua casa, e ir para um lugar isolado, porque Deus vai destruir essa cidade. Será que eu iria? Será que você iria? Hoje eu te pergunto, aonde está a sua riqueza? Está nas coisas visíveis ou nas coisas invisíveis? Pense nisso. E que o Espírito Santo toque seu coração para que você ouça a voz de Deus e faça o que é certo. No momento certo, não olhe para trás. Tá? Vamos continuar? Não acabou não. Verso 29 diz o seguinte: ao tempo que destruía
as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Sabe, esse é um verso muito importante, que eu destaquei, sabe por quê? Quando a gente ora por alguém, porque na realidade Deus teve misericórdia de Ló, mas Deus teve misericórdia de Ló por causa de Abraão. Sabe, Abraão intercedeu por Ló, intercedeu pela família de Ló. Foi por isso que Deus teve misericórdia deles. Eu gostaria de dizer que um dos maiores poderes que nós temos, um dos maiores superpoderes que nós temos em nossas mãos, é o poder da oração. É o poder da intercessão. Eu gostaria de dizer para você que quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, com Deus, milagres acontecem. Eu não sei explicar o que acontece exatamente. Nas regiões espirituais, eu só sei que Deus ouve a oração e Ele atua no problema daquela pessoa. Então, ore pelos seus amigos, assim como fez Jó. Ore pelas pessoas que são importantes para você. Ore pelos seus inimigos. Interceda. Exerça a intercessão na sua vida. E você vai ver milagres acontecendo ao seu redor. E foi isso que aconteceu. Aí a Bíblia deixa muito bem claro aqui no verso 29, né, que essa misericórdia, essa chance que Deus deu para Ló, ela foi proveniente da intercessão de Abraão pelo seu sobrinho. Bonito, né? Mas a história vai terminar agora de maneira ainda mais triste, né? Se é assim que eu posso dizer. Algo incrível vai acontecer. E a gente vai perceber as consequências de desrespeitarmos, né, a palavra de Deus. Vamos lá? Verso 30 ao 32 diz o seguinte: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Verso 31. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Sabe, mais uma vez a gente percebe na história, aqui na palavra de Deus, o quão negativo foi a influência daquela cidade na mente daquelas jovens, né? De toda a família de Ló. Onde já se viu as próprias filhas com medo, né? O receio de não darem luz a filhos, se deitam e têm relações com seu próprio pai. Para elas chegarem nesse ponto, vocês há de concordarem comigo que isso não veio do nada. A partir de tudo que elas viram em Sodoma, elas cresceram ali, vendo coisas horríveis acontecerem, incestos, né? Crimes de toda espécie. Para elas isso foi uma alternativa natural. E elas fizeram isso diversas vezes. Olha como é que termina esse capítulo. Acompanhe comigo. Vamos ler do verso 36 ao 38. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, ele chamou Moabe, é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E o verso 38. A mais nova também deu à luz um filho, ele chamou Ben-Ammi, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. E a gente percebe na história, lá na frente a gente vai ver isso, que os Moabitas e todo esse povo que se originou dessas filhas de Ló foram uns grandes inimigos de Deus.
E foi um povo que realmente deu muito trabalho, né, na história. Então não vale a pena nós quebrarmos princípios éticos, né, princípios de moral e os princípios da palavra de Deus para resolvermos problemas. Então que nós possamos aprender com essa história. Eu espero ter ajudado você nesse processo, né, que eu aprendi também, foi edificante para mim, e que nesse capítulo nós possamos lembrar e entender que Deus nos ama, Ele é misericordioso e Ele quer que a gente tenha vida em abundância, vida de qualidade, mas nós precisamos obedecer ao que Ele diz para nós. Fique com Deus, até o próximo estudo, a gente se vê. Tchau, tchau.